pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a professora Yaissa Ribeiro. Nós estamos iniciando mais um dia de aula e para início da nossa aula eu quero mais uma vez apresentar para os alunos que não assistiram ou que ainda não conheceram o nosso livro, certo? Esse é o livro que nós estamos trabalhando com ele durante esse ano, o livro de ciências telares da editora Ática, certo? Então nós vamos utilizar esse livro durante todo esse ano e a gente vai ver que esse livro ele tem vários assuntos muito interessantes que já teve um vídeo a qual foi repassado, certo, para vocês. E eu quero deixar e enfatizar também para vocês que as nossas aulas elas estão sendo, dessa forma, virtualmente, online, porque nós não estamos podendo estar na escola no momento por causa do que nós temos vivido. Então, nós estamos tendo que nos adaptar, certo, a esse tipo de ensino, mas eu espero que esteja sendo proveitoso para todos nós. Então, nessa aula de hoje, nós iremos continuar a falar sobre um assunto muito importante, a qual nós estávamos falando na aula passada, que nós estávamos falando de reprodução, certo? Nessa aula de hoje, nós iremos começar a falar da reprodução, chamada de reprodução sexuada, certo? Nós estudamos na aula passada sobre a reprodução chamada de reprodução assexuada. E para que a gente venha começar a estudar esse assunto, eu quero chamar muita atenção de vocês primeiramente nessa aula, é que nesse tipo de reprodução, que nós chamamos de reprodução sexuada, já vai ser diferente da primeira reprodução, que foi a reprodução assexuada, certo? Agora nós iremos falar de um tipo de reprodução que nessa reprodução existe o encontro de gametas, certo? Na aula passada nós estudamos a reprodução assexuada, que eu tinha explicado para vocês na aula passada que esse A que se encontra no início dessa palavra significa negação. Então, eu estou dizendo que na reprodução assexuada não existe o encontro de gametas, certo? Que nós vamos aprender agora o que são esses gametas, para que é que eles servem. Então, nós vamos iniciar nessa aula agora falando dessa parte que é muito importante, que são os gametas, certo, pessoal? Que são as células reprodutoras ou reprodutivas, nós podemos chamar também assim. No caso, nós sabemos que existe o macho e a fêmea, o homem e a mulher. Então, essas células reprodutoras, elas vão ser produzidas por um e por outro. No caso, o homem, ele vai produzir essa célula, certo? Ele vai produzir essas células e essas células vão ser produzidas nos testículos e a mulher vai produzir essa célula nos ovários. Então, nós vamos ver aqui que essas células reprodutoras, elas são importantes para quê? Para que aconteça a reprodução, para que aconteça a reprodução, para que venha existir outro ser vivo, certo? Então, nós vamos ver aqui através desse vídeo que nós temos aí as células reprodutoras, tanto masculina como feminina. No caso, nós temos aqui os espermatozoides, certo? Que eles estão aqui indo ao encontro do óvulo, que no caso esse óvulo ele é produzido pelo
os ovários da mulher. Então, nós vamos ver aí o óvulo, certo? Vai ter um período da menstruação que a mulher, chamado de evolução, de ovulação, que a mulher vai produzir esse óvulo, certo? Então, nós vamos ver aí a imagem desse óvulo, certo? E agora nós vamos ver que os espermatozoides, eles vão ao encontro desse óvulo, certo? Que no caso nós vemos aí o espermatozoide sendo o que? Uma célula reprodutora masculina. Então, essa célula reprodutora masculina vai ao encontro da célula reprodutora feminina. Por que que isso acontece? Isso acontece para que aconteça a fecundação. Então, é depois dessa fecundação, que vai acontecer o surgimento de uma nova vida. Então, nós vemos aí que apenas um espermatozoide entrou no óvulo, né? Então, a partir daí, já vai começar a ser gerado a vida, né? Então, nós vemos que tem vários espermatozoides vão ao encontro do óvulo, mas apenas um vai conseguir entrar dentro do óvulo. Porém, existem casos que não é só um. Então, se no caso conseguir entrar 2 espermatozoides, aí a mulher vai ter 2 bebês, né? Que no caso nós sabemos que são gêmeos, certo? Então vai acontecer a partir daí vai acontecer um processo muito interessante que vai dar origem à vida. Então, nós começamos a introduzir essa aula falando desses gametas, porque é a base de tudo na reprodução sexuada. Se nós não entendermos o que são esses gametas, nós não podemos entender esse tipo de reprodução. Então, o que é que eu aprendo primeiramente? Que na reprodução sexuada existem 2 células reprodutoras chamadas de gametas. Nesse caso, nós temos os gametas masculino e o gameta feminino. No caso, o gameta masculino é chamado de espermatozoide e o gameta feminino é chamado de óvulo, certo? Deu para entender? Então, nós vemos aqui uma representação, uma esquematização. Nós vemos aqui um cachorro masculino e nós temos aqui também a fêmea, certo? Então, nós vamos ver que vai acontecer a fecundação, como eu falei para vocês. Olha só, vou pegar aqui a canetinha para que eu possa ir grifando para vocês, certo? Então, nós vemos aqui a fecundação, certo? Olha só, temos aqui a fecundação, onde o espermatozoide está indo ao encontro do óvulo, e nós vemos aí que vai acontecer a fecundação. Depois que essa fecundação ela acontece, essa célula ela vai começar a passar por um processo de divisão da célula. Então, o zigoto vai começar a se dividir. Após isso, as células resultantes do zigoto vai começar a se dividir e depois essas células vai formar o que nós chamamos de embrião, certo? Então, após a formação do embrião, acontecerá o surgimento de um novo ser vivo, certo? Então, na reprodução sexuada, acontece esse tipo de reprodução através dos gametas, certo? Então, a gente vai ver aqui que nós vamos ver aqui que os animais,
eles realizam rituais de acasalamento. O que é isso? Os animais, eles fazem, né, eles realizam esse ritual como uma disputa, certo? Os machos, eles começam a ir atrás das fêmeas e aí eles vão começar a exibir-se, né, a mostrar o seu diferencial para que aquela fêmea seja atraída por ele, certo? Então a gente vai ver que essas formas de chamar a atenção, dependendo dos animais, vai ser diferenciada, certo? E nós vamos ver, pessoal, que chama a atenção de vocês para isso, que nós vamos ver aqui que os animais, certo? Eles realizam tipos diferentes de reprodução, certo? Deixa eu só ajeitar um pouquinho aqui para não ficar muito em cima. Então a gente vai ver que os animais, eles realizam alguns tipos de reprodução diferenciada. E nesse caso nós vamos ver que existem animais que eles vão realizar a sua reprodução internamente, certo? E também de forma externa. Ou seja, eu vou ter a reprodução de forma interna e externa, certo? E é isso que nós vamos ver agora. Nós vamos ver agora como que acontece esse tipo de reprodução. Então, nesse tipo de reprodução que nós vamos falar agora, que é a reprodução externa, lembre-se que nós estamos falando de reprodução sexuada, certo? Então, nós vamos ver agora que essa fecundação externa, ela vai acontecer como? Ela vai acontecer fora do corpo da fêmea, certo? Então, isso vai acontecer em muitos tipos de animais aquáticos, como exemplo os quinidários, os peixes e os anfíbios, certo? Como é que essa reprodução vai acontecer? Esse tipo de fecundação externa, né, que é a fecundação que ocorre fora do corpo, certo? Fora do corpo da fêmea, o que é que vai acontecer? Os gametas, que no caso são as células reprodutoras, as células masculinas e femininas, elas vão ser lançadas na água. E é na água que vai acontecer essa fecundação. Nós temos aí o exemplo, certo, dessas rãs. Então, elas estão aí já realizando o seu processo de reprodução. E elas vão lançar para a água as suas células reprodutoras. Então, nós temos aí um exemplo de uma fecundação externa, certo? Então, nós vamos ver aqui que quando essa fecundação externa é realizada, as chances dos gametas se encontrarem é menor, certo? Por quê? Porque a água pode levar a uma parte, certo, dessas células. Então, nós vamos ver que poucos deles vão sobreviver. E nós temos também a chamada reprodução interna, que no caso é a reprodução mais comum que existe. No caso dos répteis, dos mamíferos, no caso nós podemos citar o exemplo dos seres humanos, nós somos mamíferos e nós realizamos uma reprodução interna, aonde a célula reprodutora ela é lançada dentro do corpo da fêmea, certo? Então, essa fecundação ela é mais vantajosa, por quê? Porque no ambiente terrestre, o que é que vai acontecer? Vai existir uma perda de água que vai causar desidratação dos embriões, dos gametas. Então, nós vamos ver que esse tipo de reprodução, ele tem mais chance que essa fecundação ela venha acontecer. Então, nós vamos ver aqui também que os animais,
com fecundação interna são chamados de ovíparos. Então, nós vamos ver que há uma diferença, certo? Desse tipo de reprodução. Então, nós vamos ver aqui que alguns animais que realizam a fecundação interna são ovíparos. O que é isso? A fêmea vai liberar ovo no ambiente e o embrião vai se desenvolver utilizando as reservas nutritivas presentes no ovo. Então, nós vamos ver aqui que isso é o caso de vários invertebrados. Nós sabemos que os animais invertebrados são animais que não possuem vértebras, né? Então, nós temos aí o exemplo de peixes, de alguns peixes. Nós temos os répteis e nós temos as aves, certo? Então, esse tipo de reprodução também ocorre com as tartarugas marinhas. Então, o que é que vai acontecer? Nós temos aí a reprodução de tartarugas marinhas e nós estamos vendo aí o acasalamento que está acontecendo, e esse acasalamento ele ocorre em áreas específicas de reprodução desses animais. Então, a fecundação, no caso que nós vemos aí, esse tipo de fecundação é interna, ou seja, vai acontecer dentro do corpo da fêmea, certo? Então, dentro desse corpo da fêmea, os ovos vai começar a se reproduzir. Então, nós vemos aí esse tipo de reprodução e nós vamos ver que na temporada de desova, o que é que a fêmea vai fazer? A fêmea faz algumas posturas de ovos em ninhos na areia. Então, nós vemos aqui que após, né, a fecundação, vai passar um tempo para que esse ovo ele venha reproduzir-se e vai chegar um momento em que a fêmea vai sair de dentro do mar para a parte da areia e ela vai desovar aqueles ovos, né? Então, nós vemos aí essa imagem que está mostrando a desova dessa tartaruga. Então, nós vamos ver aqui também que existem animais que, no caso, eles põem ovos em meios terrestres, certo? Então, a casca e outras estruturas protegem o embrião contra a perda de água. Então, dentro do ovo há reservas de alimento, como a gema e a clara, por exemplo. Essas reservas permitem que os filhotes já saiam formado do ovo, semelhante ao adulto. Há ainda estruturas que permitem a respiração e o recolhimento de resíduos produzidos pelo embrião. Então, nós vamos ver aqui que a cada 1.000 tartarugas que nascem, apenas uma conseguirá chegar à fase final adulta. Então, nós vemos aqui a casca e as demais estruturas do ovo que protege o embrião. Além de proteção, o ovo garante nutrientes ao embrião. Então, nós vemos aqui por dentro de um ovo, como certo? Nós vemos aqui que existe a casca, o embrião, que já está aqui, né? A gema, olha só. Nós temos aqui a gema, a clara e a troca de gases que vai acontecer, certo? Dentro desse ovo. Então, nós vamos ver aqui outro exemplo que vai dar que em cada desova são liberados cerca de 1.020 ovos. A incubação leva de 45 a 60 dias para que esses animais eles venham sair dos seus ovos. Então, nós vemos aqui que nós temos vários exemplos desse tipo de reprodução e nós vamos ver aqui mais uma vez. Nós vamos ver aqui mais uma vez a demonstração, certo? De como está dividido
esse ovo, né? Nós temos aí a casca, a clara, a gema, temos aqui a casca, a clara, a gema e o embrião. Então, nós vamos ter outros animais de fecundação interna, que são chamados de vivíparos, certo? Então, o que são esses animais vivíparos? Ele é o caso da maioria dos mamíferos, certo? O que é que vai acontecer? O embrião, durante esse processo de reprodução, vai trocar substância com o sangue materno através de quê? Através da placenta. E nós sabemos que a placenta, ela se localiza no útero da mãe. Então, esse ser que está sendo formado, ele vai receber dessa placenta o alimento e o oxigênio que são necessários para o seu crescimento, certo? Então, também é possível a eliminação de resíduos produzidos pelas células. Então, nós vamos ver também que ainda existem os animais chamados de ovivíparos, que no caso, o ovo com a casca é retido dentro da fêmea até que o desenvolvimento se complete e o filhote saia formado. Então, nós vamos ver que é o caso de alguns invertebrados, de alguns peixes e algumas espécies de serpentes, certo? Então, nós vamos ver mais sobre isso no capítulo 2, onde nós vamos falar sobre o desenvolvimento do embrião, certo? Então, nós vamos ver aqui que vários tipos de animais, como os répteis e as aves, eles vão apresentar ovos com grande quantidade de reserva de alimento. Então, o que é que vai acontecer? Esses filhotes, eles já vão nascer semelhante ao animal adulto. Então, isso ocorre muito com os mamíferos. Então, nós vamos dizer que, nesse caso, esse filhote ele vai receber alimento diretamente da mãe, certo? No nosso caso, nós seres humanos recebemos também esse alimento da nossa mãe através da placenta. Então, esse tipo de desenvolvimento nós chamamos de desenvolvimento direto, certo? Muitos dos peixes também realizam esse desenvolvimento. Então, nós vamos ver também que nem todos os animais se desenvolvem do mesmo jeito que o outro, certo? Nós vamos ver aqui essa imagem. Nós temos aí o exemplo de aves, certo? E nós temos mamíferos como a vaca, que tem desenvolvimento direto. Nós sabemos que quando a vaca ela dá a luz ao seu filho, ela vai continuar alimentando, né? Ele vai passar vários tempos sendo alimentado pela sua mãe. Então, a gente vai ver que esse desenvolvimento direto, ele está muito ligado ao crescimento dos animais, ao desenvolvimento desses animais, certo? Então, nós vamos ver aqui que essa ave, ela também está fazendo o quê? Ela está alimentando, levando alimento para os seus filhos, certo? Então, pessoal, nós vamos ver que esses tipos de reprodução, eles são importantes e nós sabemos que esses tipos de reprodução, eles vão ser muito importantes porque nós sabemos que a reprodução humana ela é importante para quê? Para que venha se povoar, para que haja a perpetuação das espécies. Se não existisse reprodução, com certeza nós teríamos quantidades de organismos, de animais, de seres vivos mais reduzidas. É por isso que nós temos várias espécies diferentes, porque os seres vivos, certo? Eles têm esse poder de reprodução.
Então, esse poder de reprodução nos permite que nós tenhamos variações de espécie. Então, nós vamos ver que nessa aula a gente está estudando sobre a importância dessa reprodução. Então, nesse caso, nós estamos falando da reprodução sexuada, que é a troca de gametas, certo? Nas próximas aulas nós iremos continuar a falar sobre isso, mas nessa aula nós iremos encerrar até esse conteúdo, até esse tópico. Nós iremos encerrar aqui na página 27, certo? E na próxima aula nós vamos continuar a falar sobre esse assunto. Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje e até a nossa próxima aula. Ao realizar as nossas atividades, eu sempre vou estar passando para vocês a atividade de classe e a atividade de casa, certo? A atividade de classe, ela sempre vai ser respondida no link a qual eu vou mandar para vocês no início das nossas aulas, né? Todos os dias das nossas aulas. Então, a atividade de casa sempre vai ser atividades a qual você vai utilizar o livro, que você vai copiar e responder no seu caderno e me enviar a prova, certo? Qualquer dúvida, eu vou estar disponível, tanto com o e-mail quanto com o WhatsApp, certo? Então, essa foi a nossa aula de hoje e até a nossa próxima aula.